Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil, agora em casa, né? Porque eu estava viajando, então eu gravei vários vídeos apenas gravando a tela do celular. Mais especificamente nos últimos três aqui, sobre temas jurídicos, e em todos eles eu falo, mas vamos ver os comentários dos pombos jurídicos aí, os caras que entendem tudo de direito sem nunca terem passado nem perto de uma universidade de direito, mas que retiram teses jurídicas da cloaca. E eles são realmente engraçados, e no intuito de mostrar que eles só falam besteiras mesmo, né, para que não fique nenhuma dúvida, eu vou hoje, né, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre os comentários que estão neste vídeo aqui, que tem o símbolo da psiquiatria na thumb, e que eu falo que o bloqueio da Starlink é caso psiquiátrico. 3 pontinhos. Então vamos até ele lá. Não se preocupem que vocês não vão conseguir ler esse comentário aí, isso aqui é um guia para mim. Esse comentário está disponível nesse vídeo aqui, tá bom? Que é o bloqueio da Starlink é caso psiquiátrico. Então veio o DM Pombo, o maior dos haters que eu tenho, o grande jurista de YouTube, disse: na Terra plana, que é absurdo jurídico, é totalmente ilegal isso, onde já se viu bloquear a Starlink, é um outro CNPJ, não pode, vamos reclamar no Tribunal de Haia Prana. Teve um rapaz que fez um questionamento aí, por que ele escreve tão mal? Isso é um recurso dele, tá? Isso é uma técnica que um terraplanista ensinou para ele aqui no meu canal. Como ele escreve muito mal e eu tiro sarro do fato de ele escrever muito mal, para omitir os erros que ele comete quando tenta escrever corretamente, ele faz desse jeito. É uma técnica terraplanista que ele está usando. Bom, aí ele continua. Na Terra Bola e coloca um link. Nesse link você vai ver aqui o Marcelo Crespo, que é coordenador do curso de Direito da Escola Superior de Propaganda e Marketing, respondendo a uma pergunta da CNN se multas cobradas, né, do X via o bloqueio das contas da Starlink são constitucionais, se podem, mas o problema é que eles fazem uma pergunta genérica para uma questão que poderia ser específica, e o DM Pombo é muito burro para entender isso, né? Então, o que eles acabam fazendo a pergunta e não a correta, eles perguntam assim: pode haver o bloqueio de contas de uma empresa para responder por obrigações de outra do mesmo grupo empresarial? E ele responde sim, existe uma certa jurisprudência nesse assunto de que isso é permitido. Mas ele responde em tese numa coisa hipotética e não da situação específica, que já temos elementos para analisar, e ele não percebe essa jogada. O Rodolfo Correia vai na veia. O Rodolfo Correia fala: e você é tão chapa branca que eu aposto que nem assistiu a entrevista inteira, porque mesmo o especialista cogitou a possibilidade de punição num contexto onde as duas empresas cometam ilicitudes. Sim, o cara fala, tranquilamente ele fala, existe a possibilidade desde que as duas empresas estejam em conluio para cometer ilicitudes. O que não é o caso ali, tanto que o Rodolfo fala, pode até haver no seu entendimento, o caso aí, no caso que o X queira cometer uma ilicitude, mas não a Starlink. Sim, a Starlink não tem nada a ver com a história. Tanto que eles ignoram, todos eles, inclusive o jurista e a CNN, de que a questão central é a Starlink está reclamando, dizendo, olha, eles colocam isso na tela. O que a Starlink está reclamando? Olha, recebemos uma ordem de bloqueio de todas as contas da nossa empresa. Isso é ilegal, é inconstitucional, pois é um processo do X que não tem nenhuma relação conosco e nós da Starlink não fomos intimados, citados, não fazemos parte do processo. Eles estão falando uma coisa óbvia. Eles estão falando, olha, somos empresas diferentes, não somos do mesmo grupo, isso não está caracterizado, e nós não tivemos direito a acessar os autos para fazer defesa. Isso caracteriza uma ilegalidade, a falta de defesa e, consequentemente, a medida é ilegal. Eles estão cobertos de razão e daria para analisar isso, o caso específico, mas o jurista aqui não analisou, ele só gerou o caso hipotético. Eu vou fazer uma analogia só para explicar, só tentar explicar para essas pessoas que ainda acham que isso aqui foi uma resposta válida. Olha, no direito brasileiro, existem casos em que uma pessoa, por seus atos, perde o direito de herança. Existe. Então, num caso hipotético, eu
Eu tenho filhos e eu tenho um patrimônio. Quando eu morrer, eles vão herdar o meu patrimônio. E aí eu pego e faço um processo judicial, eu entro na justiça para considerar um dos meus filhos indigno, e eu explico lá, eu falo, olha, eu considero que ele seja indigno a receber a minha herança, porque afinal de contas eu torço para o Corinthians e ele torce para o Palmeiras, isso é um absurdo, eu não aceito que um palmeirense fique com a minha herança. Eu posso fazer isso? Bom, posso fazer qualquer coisa, né? Eu tenho direito de ação. É um absurdo, mas eu posso entrar com essa ação. Deveria ser rejeitada na origem, mas vamos supor que o juiz acate e aí é noticiado. Aí a CNN dessa Brazuela aí do Sul, né, chama um jurista e pergunta. Ele deveria perguntar. Os repórteres deveriam perguntar ao jurista. O cara pode considerar um filho indigno e fazer com que ele saia do direito à herança com base no fato de que ele torce para um outro time? Essa era a pergunta que tinha que ser feita. Mas aí eles perguntam, é possível que um pai tire a herança de um filho? E aí o jurista pega e fala, olha, no direito brasileiro existe essa possibilidade. Sim, existe a possibilidade. Mas no caso concreto ela é um absurdo. E é essa a estratégia, esse foi o truque. Então, no caso específico do bloqueio da Starlink é um absurdo, mas no caso hipotético determinadas empresas podem ser responsabilizadas se pertencerem ao mesmo grupo econômico e se comprovar que existe um conluio. Sim, mas essa era a pergunta que deveria ter sido feita. Aliás, como você pode pesquisar em vários, isso aqui está no portal Terra, bloqueio de contas da Starlink por Moraes é excepcional e só vale se houver fraude, apontam juristas. É que os juristas que o Estadão ouviu aí, que o Terra também está repercutindo, eles não são pombos jurídicos como o DM Pombo, então eles sabem direito, coisa que o DM Pombo não sabe. Então ali é só um truque, é você falar uma verdade como se ela justificasse um absurdo, ela não justifica. Então não, ali no caso está tudo errado, né? Não dá, são empresas diferentes e sequer são do mesmo dono, elas possuem quadros societários diferentes e poderia até haver o bloqueio das contas da Starlink se no processo houvesse a comprovação de que as duas empresas estavam praticando uma fraude. Isso pode acontecer. Então isso pode acontecer, mas não é o que está acontecendo. O que está acontecendo é um atropelo da norma jurídica e um erro muito grave, que é você punir uma pessoa ou uma empresa numa sentença num processo da qual ela não faz parte. Foi isso que foi feito e é totalmente irregular. E o nosso amigo aqui, o Rodolfo Correia, foi na veia e tem toda uma argumentação lá que é muito divertida, mas é isso daí. A pergunta feita aqui para o jurista foi mal feita e DM Pombo não percebe porque, desse tamanho. Nesse vídeo ainda, nós temos o José que veio. A intimação não foi ilegal, porque eu falei que a intimação ela não atendeu aos preceitos de legalidade, não, né? Aí ele coloca, o Elon Musk tomou ciência da mesma, é o princípio da instrumentalização das formas, e não é verdade. Eu até tiro um sarro aqui, mas existe jurisprudência firmada em vários tribunais, e recentemente, no STJ, a primeira turma do STJ, né, com a relatoria da excelentíssima doutora Nancy Andrighi, fez uma análise jurídica completa, isso foi no ano de 2023, e ela analisou que não dá para fazer citação, intimação por rede social, porque você não tem a garantia de que a pessoa lá recebeu. Então, como que você sabe que o Elon Musk, que era o destinatário, nem deveria ser, a gente sabe disso, mas como você sabe que ele efetivamente recebeu? Não dá para saber. Até porque quando você intima alguém por rede social, e esse foi o parecer da doutora Nancy Andrighi, que é ministra do STJ, da primeira turma, ou pelo menos era em 2023, ela fala que às vezes você manda por um e-mail, ou por um Facebook, ou pelo Instagram, e uma pessoa da empresa, ou um filho, ou a esposa lê aquilo e nem entende direito a situação. Então não pode intimar
por rede social. Isso é um absurdo. É uma jurisprudência do STJ, tá bom? Agora, o correto seria por carta rogatória e vários juristas já explicaram isso. Ele veio, eu acredito que ele seja uma pessoa que tem dúvida honesta. Ele fala: o STF é a mais alta corte do país e não é obrigado a seguir jurisprudência do STJ. Tecnicamente, o que você falou é verdade. E as jurisprudências, elas vão evoluindo realmente. Você tem uma norma, você tem um entendimento da norma que vira jurisprudência, e isso pode evoluir, só que o problema não pode ser tão rápido e também não pode você não pode sair detonando jurisprudência, você tem que fazer isso através de coisas coerentes, normalmente em decisões colegiadas, né, onde existe debate, onde existe uma argumentação de motivos. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Existia a jurisprudência do entendimento da Constituição de que a prisão só poderia ser até quando transita em julgado lá no STF, na quarta instância. O STF se reuniu e analisou que não, que após a decisão de segunda instância já poderia haver a pena privativa de liberdade. Aí fizeram a decisão que virou jurisprudência, né? Virou jurisprudência num ano e 3 meses, 4 meses depois foi colocado de novo para analisar. A ministra Rosa Weber, de uma maneira inteligente e coerente na época, ela falou: apesar de eu entender de um jeito, eu vou votar de outro, porque nós não podemos ficar alterando a jurisprudência a cada 3, 4 meses. Isso fere a segurança jurídica. Então, sim, o tribunal pode chegar à conclusão, e principalmente o STF, de que uma jurisprudência firmada pelo STJ precisa ser modificada. Mas não desse jeito, não passando por cima, cagando em cima da jurisprudência, de um voto bem fundamentado da excelentíssima doutora Nancy Andrighi, que fez a fundamentação correta. O cara não pode chegar lá e cagar simplesmente na jurisprudência ao seu bel prazer. Tem que haver uma decisão fundamentada, normalmente colegiada, em que se discuta o assunto. E há que se ter um pouco de segurança jurídica, né, no país. E ali não, até o Edu faz um comentário, mas como eu não vou ler porque é um pouco jocoso e a gente está evitando isso nesse momento, tá bom? Porque realmente o STF, apesar de ser a mais alta corte do país, não pode mudar a jurisprudência totalmente, abertamente, não pode mudar o entendimento sobre as leis, porque ele precisa seguir as leis, como diz o Edu, tipo o Código de Processo Penal, a Constituição, né? E que isso está sendo triturado, né? É um absurdo, realmente a intimação não foi legal. Isso é o menor dos problemas, diga-se de passagem, né? Então, aí veio aqui no vídeo, não tem mais nada, só tem o DM Pontes falando que fez o vídeo direto do banheiro, muito apropriado. Eu não sei como ele sabe que foi no banheiro, mas ele deduz as coisas da cabeça dele. E aí a resposta do Aspones, ele fala: claro, vocês não merecem coisa melhor do que isso. E aí a coisa só foi pro ad hominem e tem vários comentários idiotas, mas nenhum vai ao cerne da questão, que sim, o problema todo é esse daqui, ó. O bloqueio das contas da Starlink é absurdo, só valeria se houvesse a comprovação de uma fraude, mas não se tem, porque é tudo sigiloso, e a própria Starlink está dizendo: nós não fizemos nada no processo, não somos parte dele, não fomos intimados, não fomos citados, não tivemos direito à ampla defesa, e sim, a medida foi ilegal. Podem lutar quanto quiser contra a realidade é essa. Um dia a normalidade jurídica precisa voltar. Depois a gente faz comentários sobre absurdos ditos nesses outros 2 vídeos, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.